Para quem já tem uma quilometragem em Foucault, para quem tem horas de leitura da obra Foucaultiana, um traço característico se mostra com uma constância quase irônica. Trata-se do fato dos títulos das obras de Foucault não serem autoevidentes, ou seja, os títulos não apontam objetivamente para o percurso da obra. Por exemplo, As Palavras e as Coisas, de 1966, como bem identificou Deleuze, não fala nem das palavras nem das coisas, mas mais especificamente da ordem entre elas. Para dar um segundo exemplo, o curso Hermenêutica do Sujeito, realizado entre 81 e 82, jamais Foucault fala do sujeito propriamente dito. O que ele explora é a relação entre sujeito e verdade. E nem executa sequer uma abordagem hermenêutica. Então, não há que se esperar que, em A História da Loucura, Foucault descreva cronologicamente a evolução da loucura no decurso histórico, por mais paradoxal que isso possa parecer a partir do título. O que vemos na obra é, ao aplicar a noção de estrutura à loucura, sua inscrição na sociedade, ou dizendo mais corretamente, sua vivência na história, permite com que Foucault exponha uma marca operacional, um traço distintivo que se impõe no tocante ao tema. Qual seja, a loucura se apresenta sistematicamente a partir da exclusão. Talvez essa seja a nota estrutural do texto, a despeito de que em nenhum momento a história da loucura seja um exercício metodológico do estruturalismo. Dizer isso, que a loucura se apresenta sistematicamente a partir da exclusão, parece, por um lado, pouco, por outro lado, um tanto óbvio, né? Mas a exclusão, nesse caso, nesse viés, não é nem do âmbito de uma valoração, no sentido de devemos ou não segregar aquele que designamos de louco, e nem mesmo um traço decisivo, mas, antes de tudo, é do âmbito do espaço distributivo. O que eu quero dizer com isso? A questão da exclusão é um mecanismo de distribuição da sociedade, da ordem de uma função. Ou seja, trata-se, em outras palavras, de olhar uma sociedade como um espaço que divide, antes de tudo, entre algo tido como normal e algo tido como louco. Percebam a diferença, né? Não é dizer que o louco é excluído, é perceber que a loucura funciona a partir de uma exclusão. Quer dizer, há uma exclusão que separa o normal do louco. Pensar a partir da estrutura significa compreender que não há primeiro uma sociedade e depois uma divisão operante entre, por exemplo, o normal e a loucura. Mas, inesperadamente, quer dizer que uma divisão se impõe graças a uma singularidade de uma certa cultura. E essa divisão
que suportará a ordenação de uma sociedade em curso, sendo simultânea a própria constituição dessa sociedade. Esse é o campo de Foucault em relação à loucura. Resistindo ao recurso judicativo de dizer se algo é ou não é, toda uma superfície de acontecimentos se apresenta, e assim é possível descrever a loucura. Não como aquela que é segregada especialmente, não é um trabalho de denuncismo, mas antes sobre uma sociedade que se constitui na relação com a loucura enquanto segregação, através de suas dinâmicas, de suas demandas, de suas justificativas, de suas expressões. Nas palavras de Foucault, cito Foucault, a loucura não pode ser encontrada num estado selvagem. A loucura só existe em uma sociedade. Ela não existe fora das normas da sensibilidade que a isolam e das figuras de repulsa que a excluem ou a capturam. Foucault, assim, vai descrever o cenário do declínio de uma ordenação e ascensão de outra ordenação. Mas o que será decisivo não será o declínio, nem mesmo a ascensão, mas o que permanece em ambos os casos e que não tem a ver com uma explicação geral ou um sentido mais profundo. Dizendo isso de outra forma, o estranho é que entre um declínio e uma ascensão, algo se instaura e permanece vigente nesse período. E essa permanência é da ordem da própria estrutura de exclusão, silenciosa em sua verdade eterna, ou seja, inexistente na dimensão eterna, mas, por outro lado, ruidosa quanto à sua inscrição em uma ordenação determinada. Em outras palavras, nada se diz sobre a loucura futura, da loucura em outros tempos, mas é gritante e é possível de descrição a loucura dentro da sua própria atuação. Ou seja, quando inscrita na cultura, ela permanece, ela se mantém e é passível de descrição. Essa maleabilidade característica à cultura, que instaura uma transitoriedade nos espaços disponíveis, essa instabilidade que confronta todo um anseio por uma universalidade atemporal, ou seja, contradiz, questiona, coloca em xeque essa ideia de uma verdade que diga sobre todos os tempos, que permitirá perceber que no Renascimento, tema desse vídeo, a loucura se instalará onde antes estava a lepra. E com isso se coloca a loucura como um meio pelo qual essa exclusão encontrará uma viabilidade. É importante compreendermos que o fundamental aqui para Foucault não é a efetiva substituição da lepra pela loucura, mas sim o que é interessante é o jogo funcional, ou seja, como em um determinado momento a função de exclusão e medo se deslocam da lepra para a loucura. Em outras palavras, o que importará para o Foucault é o paralelismo na história da lepra com a loucura, pois esse paralelismo evidenciará não uma relação objetiva entre elas, lepra e loucura, mas sim
que tanto a lepra quanto, nesse caso, a loucura ocupam o espaço de uma função estruturante da cultura exposta por esse paralelismo. É assim que o Renascimento chega a nós, no tocante à loucura. E é preciso compreender minimamente o Renascimento para que possamos reconhecer a novidade posterior, no caso, a época clássica, que é o tema do curso que vamos começar em agosto, e que é o tema central do livro A História da Loucura. E para isso, o Foucault traz o emblemático caso da Nau dos Loucos. Interessante ver como Foucault maneja a documentação histórica ao tratar da questão da nau dos loucos. Desculpa, dos outros, porque os loucos também são os outros. Pinturas, literatura, lenda, documentos oficiais, tudo passa a integrar a produção de enunciados de uma época. Em nosso caso específico sobre a loucura, é a arte que deflagra a questão, tendo uma clara referência aos argonautas da mitologia grega, o que inclusive permitirá Foucault dizer que se tratava de uma onda onírica, o que estava sendo vivido no Renascimento. Né? A Nau dos Loucos, basicamente, é aquela imagem de um navio cheio de loucos que navegava à deriva pela Europa. Se nos detivermos um pouco nessa questão dessa onda onírica, recorrendo a um vocabulário psicanalítico, a dimensão onírica identificada por Foucault aponta para um movimento de saberes não completamente delimitados pela racionalidade, apesar dela fazer parte desse mesmo movimento. Sem nos aprofundarmos muito, mas ainda refletindo brevemente sobre essa questão do onírico, do sonho, é interessante pensar que o que Freud irá nos mostrar, através da sua interpretação dos sonhos, é que o escândalo presente nos sonhos é a profusão simbólica, é a cadeia metafórica que se apresenta, é a instância de fantasia que se coloca de forma irrevogável em todo sonho, a despeito da sua dívida com a vivência do sonhador. O que eu estou querendo dizer com isso? Não há sonho sem algum grau de intrusão de outros elementos, deslocamentos de alguma ordem, fragmentação de algum grau. O sonho nunca corresponde a algo objetivo da vivência. Eis o mistério dos sonhos, que podemos trazer graças à referência de Foucault a essa dimensão da loucura. Há algo na figura da Nau dos Loucos, dessa fantasiosa Narrenschiff, que incrivelmente, além de toda a sua encarnação artística, também existiu faticamente, quer dizer, ela não era um fruto só da imaginação e das artes, né? Ela realmente ocorreu, que para além de povoar o imaginário estético da Idade Média e do Renascimento, também navegou seguramente pelos rios alemães, que parece mimetizar o normal, ou seja, se deslocava pelos rios europeus, ao mesmo tempo que trazia consigo algo inesperado, estranho, sem sentido lógico, que era o fato de ir sem destino algum. A loucura, para Foucault, tal como os sonhos para o Freud,
parece comportar uma segunda língua. Não por outro motivo, Foucault dirá que não é fácil recuperar o sentido exato desse costume danal dos loucos. Em termos mais objetivos, não é fácil porque nos parece estranho, de todo modo, uma nau que avança os rios da Europa sem destino algum, com os loucos embarcados. Estranheza e fascínio. Isso porque os loucos já eram acolhidos como doentes, e assim já havia leitos para eles naquela época na Europa. Então por que a nau? Uma outra possibilidade lançada por Foucault é que as Narrenschiftes, ou estutíferas naves, funcionassem como verdadeiras peregrinações, viagens em busca da razão, o que por si só amplia o fascínio, mas, mais ainda, impõe uma estranheza nesse fascínio. Outra possibilidade aventada é da limpeza social, ou seja, levar os loucos das várias cidades pequenas para um centro e lá abandoná-los. E na confusão desse movimento alucinado de peregrinação e de contra-peregrinação, um outro simbolismo pode ter surgido para além do seu utilitarismo, que é o do encantamento. Ou seja, o louco passa aí por um ritual de libertação, sob uma forma estranha de escorraçamento através de chicotadas e de proibição. Ou seja, ele se libera sendo excluído. Nada mais curioso e, ao mesmo tempo, menos explicativo. O que escapa e se torna paradoxalmente evidente não é do âmbito objetivo, que parece quase que interditado por essas possibilidades levantadas sobre a nau dos loucos, mas é a evidência que ela opera sobre uma outra ordem. O que essa origem da alegoria do navio dos loucos nos indica, o que essa metáfora longínqua, afinal, ela já era citada por Platão em A República, nas palavras de Sócrates, e dessa vez incorporada à cultura do Renascimento, é algo muito mais insidioso, mas nem por isso menos atuante. Mas, ao contrário, por ser tão implícito e assim pouco refletido, mais importante e atuante sobre a cultura renascentista, que é tratar-se de um enlace entre o poder e a razão. E essa relação entre poder e razão em sua toda amplitude, ou seja, a ideia de realização e de desmando, de uma certa lógica e de uma completa irracionalidade, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Ao embarcar no navio, o louco, ao partir, se faz prisioneiro. Então ele parte e se aprisiona. Ele é aquele que vai, mas que essa errância se configura um aprisionamento. Mas tem mais um paradoxo. A água que leva nos rios é a água também que purifica. Ou seja, se esquece daqueles loucos, e ao se esquecer daqueles loucos, eles são elevados. Uma estranha e terrível ligação entre perdição e salvação. Mas ainda há
um terceiro paradoxo. Todo embarque é a um só tempo um processo, mas também terminal. É início e fim ao mesmo tempo. O louco está começando só a sua jornada na nau, mas ao mesmo tempo, ao começar a sua jornada, já se configura como um fim da sua participação naquela sociedade. Foucault vai oferecer ainda um paradoxo, que podemos chamar de um paradoxo-chave, uma construção teórica que vai juntar esses três paradoxos que eu citei, através de um certo jogo na linguagem que parece conter a função própria do navio e de trazer consigo todos esses outros elementos tensionados, né? Ele vai dizer que o louco é colocado no interior do exterior. Interior do exterior. Percebam, esse interior não é um interior genérico. Não está falando de uma interioridade humana. Não está falando de estar dentro de um lugar. É algo muito específico esse interior. Ele tem a ver mais com um lugar do qual não se acessa, de uma certa dobra da cultura. Um espaço que é dele, mas ao mesmo tempo se coloca fora. Enfim, uma ordenação que atua e que rege essas dualidades dentro de um espaço, tramando nesse espaço social um exercício do poder com um componente racional, ou seja, constituindo o que mais tarde Foucault chamará de saber e poder. Esse é o meio pelo qual a cultura implementa a sua ordenação no Renascimento. Né? Percebo quando eu digo um poder, porque isso constitui uma realidade, isso vai constituir uma certa ordenação e uma certa hierarquia na sociedade. E quando eu digo que isso tem uma dimensão racional, porque existe um projeto, né, desde a própria construção dos navios, da lógica de encaminhamento, mas também da própria tentativa de dar um sentido a algo que aparentemente não tem sentido nenhum, ou seja, colocar os loucos dentro de um navio e fazer com que ele navegue sem rumo, né? Isso é uma novidade, isso é uma especificidade do Renascimento. A loucura ela é constituída através de uma trama com a própria razão. Vou falar um pouco mais sobre isso. Esse ingresso do louco na cultura renascentista como um elemento preso ao interior desse exterior, para manter o paradoxo tão rico que o Foucault oferece, né? Ou seja, como uma disposição de uma exclusão ou como um integrante atuante de uma cultura, mas que faz fora do estado normal, faz surgir uma outra dinâmica. A loucura passa a integrar a vida como uma razão fantasiada, mas ainda assim ligada à razão. Essa é a condição característica da loucura no Renascimento. E é tão interessante que, a partir daí, o Foucault vai trabalhar um elemento que é como a loucura, como ela está inserida na cultura, mas como algo externo, né, esse interior do exterior,
e como ela tem uma dimensão de racionalidade e, ao mesmo tempo, ela não é a razão, né? Existe todo um aparato, um agenciamento para que ela ocorra, mas a razão não está ali representada plenamente. Ele vai chamar a atenção que ela ganha uma força de antecipação da morte para o renascimento. Por quê? A morte em si, ela está sempre separada da vida por um nada intransponível, né? Enquanto você é vivo, a morte ela só aparece como uma fantasmagoria, né? Ninguém consegue viver a morte em vida. Mas a loucura, a partir dessa dimensão de um interior do exterior, ou seja, como um espaço que está presente ao mesmo tempo fora, ela permite ocupar esse vazio existencial e representar esse fim do qual você não consegue dar conta em vida. Mas se há essa constituição tão específica da loucura no Renascimento, com essa borda racional, nem de longe isso significará uma soberania da loucura, nem mesmo uma centralidade, mas sim uma participação efetiva. O que eu quero dizer é que a loucura não será nem valorizada, nem insensada. Apenas ela vai sair da margem destinada dos vícios, dos desvios, onde ela ocupava o espaço na Idade Média, e vai se colocar como parte das preocupações mundanas. Tanto é assim que o saber presente na loucura não é posto nem como superior, nem tampouco como mais verdadeiro, mas antes como deflagrador dos descaminhos do próprio saber humano. Ou seja, dos descaminhos humanos, daqueles que se perdem no caminho, indicando como uma espécie de sombra de si próprio. A loucura encarna em si uma sátira do humano. E por isso mesmo lhe diz sobre esse humano. Ela não é uma ameaça externa que o assombra, mas um risco inerente do próprio existir. O que vemos não é mais o peso dos valores universais recaírem sobre os homens, tal qual uma fúria divina que nos atinge e nos atordoa quando pensamos na loucura. No Renascimento, a loucura deixa de estar ligada aos céus, ou melhor, ao subterrâneo do mundo, para então se ocupar e se destinar ao próprio humano, ligado ao seu modo de ser e de se portar. A loucura não é mais uma ameaça da vida, tentação ou mesmo punição oriundas de relações superiores ao homem, mas sim reconhecida como uma certa frouxidão, desatino humano, daquilo que, apesar de frouxo e desatinado, lhe é próprio. E por isso mesmo se refere a si mesmo. O Renascimento, nesse caso, ele presencia esse chacoalhar, essa agitação, essa tensão entre loucura e razão. Com isso, a razão, ao se encontrar com a loucura no Renascimento, desarma a própria loucura em sua ameaça estrangeira e fundamenta a própria loucura a partir de si, dando-lhe um lugar no mundo racional, mesmo que seja na forma de um interior do exterior.
Logo, a loucura passa, no Renascimento, a suportar, a carregar também uma verdade, graças a esse enlace inesperado com a razão. Talvez, para concluir, a definição mais clara e direta de todo esse movimento característico do Renascimento possa ser encontrada em Pierre Charron, amigo e discípulo de Montaigne, em sua obra De la Sagesse. Charron diz o seguinte: sabedoria e loucura estão muito próximos. Há apenas uma meia volta entre uma e outra. Isso se vê nas ações dos homens insãos.